Olá pessoal, terceiro ano CPM, conteúdo Filosofia da Ciência, conteúdo específico Ciência Moderna. Então nós vamos fazer uma revisão do conteúdo Ciência Moderna, procurando mostrar como que se desenvolveu a partir do século XVI o que a gente conheceu como ciência moderna e quais são os seus pressupostos e suas consequências. A ciência moderna podemos dizer que é fruto de uma revolução conceitual e metodológica. Essa revolução conceitual e metodológica, ela é o cerne do problema da ciência moderna, ou seja, na ciência antiga, e quando a gente fala de ciência antiga, incluímos aí a ciência no período medieval, que a gente chama de ciência antiga, que vai até Aristóteles. A questão do método era colocada, mas não da mesma forma como foi colocada pelos modernos. A questão do método, fundamentalmente, é o que vai definir o que nós teremos configurado como ciência moderna. Quais são os antecedentes? De onde origina-se o que nós chamamos ciência moderna? Basicamente, os antecedentes são o idealismo platônico, tá, e a filosofia natural. O idealismo platônico, claro, de Platão, tá? Nós precisamos lembrar aqui que Platão concebia a sua filosofia como um sistema dogmático e fechado, compreendendo que havia dois mundos: o mundo dos sentidos, o mundo sensível, que é esse mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos, pela nossa visão, audição, tato, olfato, etc. E o mundo das ideias, que nós o percebemos por meio do nosso intelecto, ou seja, nós o apreendemos pelas nossas ideias. A filosofia natural, nós podemos dizer que ela está fortemente baseada em Aristóteles, mas também nos pré-socráticos. Os pré-socráticos, que foram aqueles filósofos conhecidos como filósofos da physis, eles foram fundamentais tanto para a constituição da filosofia de Platão como da filosofia de Aristóteles. Portanto, eles tiveram influência tanto em um como em outro, né? Os pré-socráticos, eles buscavam um princípio, né? Um princípio a partir do qual o mundo se origina, e esse princípio é um princípio natural, não um princípio sobrenatural. O Aristóteles vai identificar esse princípio como sendo a finalidade das coisas, a finalidade do ser. E ele estabelece, portanto, que esta finalidade é descrita em 4 causas, basicamente. Tá? Essas 4 causas do Aristóteles é que vão definir a essência do ser. Resumidamente, podemos dizer que tanto a filosofia de Platão como a filosofia de Aristóteles, elas terão uma importância fundamental para a constituição do que nós chamamos pensamento medieval. Num primeiro momento, o pensamento do Platão, ele é relido pelos padres da Igreja Católica, chamados Santos Padres, que eram aqueles que se dedicavam à cultura, né? E um deles muito importante no século V, que é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Santo Agostinho vai fazer uma releitura da filosofia do Platão e vai buscar dar significado ao mundo dos sentidos e ao mundo das ideias, basicamente identificando o mundo das ideias como o mundo celestial, o mundo de Deus, e o mundo dos sentidos, o mundo humano,
É um mundo que ele chama de mundo do pecado, mundo decaído, mundo, a cidade dos homens, né? Vivemos na cidade dos homens para merecer a cidade de Deus. Portanto, a filosofia de Santo Agostinho, conhecida também não só do Agostinho, mas dos padres da igreja, conhecida como patrística. A patrística é importante do ponto de vista da filosofia e das doutrinas católicas cristãs para a constituição do pensamento cristão dos primeiros séculos. Resumidamente, nós podemos dizer que a grande tese defendida pelos cristãos, especialmente aí por Agostinho, é a tese do crer para entender. Esse crer está ligado fundamentalmente à revelação. Deus revela ao homem as suas verdades por meio das Sagradas Escrituras. E dá inteligência a esse homem para compreender os seus mistérios. Então o mundo precisa ser compreendido a partir dos mistérios revelados por Deus na Sagrada Escritura e interpretado pelo magistério da Igreja. A filosofia medieval se constituía, basicamente num suporte, numa escada para a teologia cristã. Essa construção feita por Santo Agostinho, ela possibilitou a constituição daquele pensamento, que nós chamamos de pensamento cristão dos primeiros séculos. Essa compreensão de Santo Agostinho, ela manteve-se em vigor por basicamente 1000 anos, não que ela tenha acabado, mas o seu vigor, começa a enfraquecer depois do ano 1000, quando os árabes introduzem Aristóteles na Europa por meio da Península Ibérica. Os árabes começam a colonizar a Península Ibérica, principalmente por meio de Portugal e Espanha, mas também há um movimento contrário dos europeus descendo até o norte da África e tomando contato com os árabes no período das Cruzadas, de modo que o Aristóteles, que havia ficado sob os escritos de Aristóteles, que havia ficado sob o poder dos árabes, passa a ser conhecido na Europa medieval, principalmente por Santo Anselmo e mais tarde por São Tomás de Aquino. Por isso que é chamada a filosofia desse período de tomista, a filosofia de Aristóteles lida pelos cristãos europeus. O tomismo constituiu e foi fundamental como fundamento para o que ficou conhecido também como escolástica. O que é a escolástica? A escolástica é um amplo período de história da filosofia que se constituiu a partir das escolas eclesiásticas, das escolas das paróquias. Então a igreja monta um sistema de ensino voltado para a doutrinação cristã, mas também para o estudo da filosofia, principalmente aristotélica, com base na lógica, nos pressupostos da lógica, que tinha como finalidade que os cristãos pudessem entender os mistérios da natureza, os mistérios revelados por Deus, para poder crer. Portanto, há uma inversão. Se na patrística o crer vinha antes para poder entender, na escolástica o entender é pressuposto fundamental para o crer. Crer no que? Na revelação. Ambos estão baseadas ou estão sustentadas num ponto fundamental ou principal comum, que é a fé, que é a religião cristã. Elas não abrem mão disso. De modo que toda a subordinação da razão
se dá, né, a teologia. Teologia, estudo de Deus, o estudo da natureza divina, das coisas divinas, é o ponto fundamental e crucial, né? Tudo girava em torno disso. Claro que havia uma forte, no final da Idade Média, início do Renascimento, isso vai provocar, né, essas duas grandes correntes, vai provocar uma forte discussão entre fé e razão, né? Fé, né, como necessária à salvação, e a razão necessária para a compreensão dos mistérios da salvação. Basicamente, a filosofia medieval, ou desse período, tanto a patrística como a escolástica, não constituiu nada de novo no campo científico, né? Os conhecimentos que eles possuíam, que os medievais possuíam, acerca do cosmos, acerca da natureza, era basicamente os mesmos conhecimentos que os gregos e os romanos possuíam ou criaram. Então não tiveram avanços significativos, a não ser alguns expoentes da intelectualidade que estava no interior, no seio da própria Igreja Católica, constituídos como clérigos, como padres, monges, etc., que vez por outra faziam descobertas importantes, como Roger Bacon, como Giordano Bruno e outros, mas que frequentemente eram silenciados pela Igreja. O que vai acontecer de novo após esse período é que um Descartes, né, lança a mão do que ele chamava de racionalismo, o seu cogito, penso, logo existo. De onde, né, de que ponto Descartes parte para constituir o cogito, o penso, logo existo? O Descartes ele utiliza como método, né, o ceticismo, mas não o ceticismo absoluto. Ele usa um ceticismo como forma de suspender todas as certezas que ele tinha obtido, que não fosse por meio da razão. Então ele estabelece a dúvida como método fundamental para a construção de evidências racionais. Então ele passa a duvidar de todos os conhecimentos obtidos por meio dos sentidos, por meio da tradição, por meio da revelação, por meio das autoridades, inclusive por meio da própria matemática, que ele seria uma certeza quase que absoluta, mas poderia servir de engano, né, se ele estivesse sendo conduzido por Deus. Isso seria improvável, mas quem sabe por um demônio. E ele suspende todo o seu conhecimento, mas apenas uma certeza permanece. É uma certeza de que ele, para fazer todo esse exercício da dúvida, ele precisa estar pensando. Então, penso, logo existo. Se eu penso e existo, essa minha existência não é uma existência concreta, é uma existência que ele chama de uma substância pensante. Essa substância pensante precisa de uma causa. De onde que vem essa substância pensante, se ele é apenas pensamento? Ora, aí ele faz outro raciocínio. Se eu posso pensar, e é a única certeza que tenho que penso, eu posso pensar a existência de um Deus perfeito, criador. Isso é possível. Se posso pensar a existência de um Deus perfeito, criador, logo ele existe. Se Deus existe, ele é o único responsável pela minha existência como substância que pensa. Então Deus, como criador, pensado por mim, é quem me criou. Se me criou como substância pensante, pode criar meu corpo
com a máquina que carrega essa substância. E pode criar também o mundo, né, como local onde está meu corpo. Portanto, essa é a maior evidência que eu tenho racional, que para chegar a ela eu não precisei de nenhum dos meus sentidos, eu utilizei apenas a razão. Veja, a partir dessa evidência, o Descartes chega à conclusão de que há um sujeito racional que pode também, por meio da razão, e se utilizar um método para analisar a realidade, as coisas, tá? Descobrir as evidências racionais. Essas evidências racionais, elas me possibilitarão chegar à verdade sem que eu lance mão dos sentidos, ou da experiência, ou da tradição. Portanto, são verdades que eu chego de forma dedutiva, né? Ou seja, eu deduzo racionalmente a partir dos princípios da minha razão que eu chego à verdade, né? Ou eu chego à verdade a partir da dedução que faço. Essa corrente de pensamento, conhecida como racionalismo, né, defendia que nós não precisamos dos sentidos para o conhecimento. Por outro lado, Descartes está ainda com um pé na metafísica, né, com um pé na Idade Média. Por quê? Porque ele ainda precisa da existência de um Deus, mesmo que seja um Deus impessoal, uma substância criadora, para que ele possa existir, ou seja, para que possa existir como substância pensante. Os empiristas, né, vamos apontar aqui, por exemplo, Francis Bacon, eles vão, né, se contrapor a esta visão cartesiana, dizendo ainda que ela é metafísica e propondo, né, que a verdade só é possível por meio do exame de fenômenos, né? Esses pensadores, então, já citamos o Bacon, o Hume, John Locke, próprio Galileu Galilei, o Newton, o Laplace, né? Galileu, Newton e Laplace são verdadeiros exemplos de que a construção do conhecimento se dá por meio da experiência, né, do uso de equipamentos, de recursos, né, e da razão. Então eles são pensadores, né, da nova ciência que surge a partir do método empírico. Tá? Esse método empírico é construído, né, a partir ou pelo exame dos fenômenos, a partir de hipóteses. Então eles criam hipóteses para responder às suas problemáticas, às suas perguntas, e para isso faz necessário o experimento, como por exemplo Galileu Galilei. Qual o experimento que ele faz? Ele mira o seu ainda incipiente telescópio para o universo para observar os astros. Então a observação é um experimento. Esse experimento vai produzir análise. Essa análise, né, portanto, produz uma razão indutiva, ou seja, enquanto o Descartes utilizava do geral, né, dos raciocínios mais abstratos ou mais amplos para chegar aos mais concretos ou aos mais a sua razão dedutiva, eles partem do indutivo, ou seja, do particular, para concluir no geral. Veja bem, a união desses dois aspectos do pensamento, vamos dizer assim, só foi possível com Kant, o filósofo Immanuel Kant, que vai, né,
propor o que mais tarde viria a ser conhecido como o racionalismo empírico, ou o empirismo racionalista, vamos dizer assim. Por quê? Para o Kant, você conhece o mundo de duas, começando pelos sentidos. Tudo passa pelos sentidos. Os sentidos são que nos permitem tomar contato com os fenômenos, apreender os fenômenos. Mas esses sentidos, esse conhecimento que se dá pelos sentidos, eles são processados por meio da razão. Ou seja, nós temos dois aparelhos cognitivos, os sentidos e o intelecto. Nós captamos pelos sentidos, mas processamos por meio da razão. Pois bem, os filósofos iluministas, e dentre eles é possível dizer que o maior expoente é o Kant, a partir desta nova forma de pensar, ou desse novo método, eles vão construir muitas teorias. Por exemplo, o Kant vai dizer que é necessário a liberdade de pensar, opondo-se aos dogmas, os dogmas lá da teologia, os dogmas sustentados teologicamente. Com base nessa nova organização do pensamento, organização metodológica do pensamento, surgem diversas teorias, teorias políticas, econômicas, filosóficas, jurídicas, científicas, artísticas, ou seja, há um crescimento, há uma explosão de novas ideias, de novos conhecimentos, que ficou conhecido como iluminismo, ou seja, uma nova iluminação. Portanto, esse racionalismo racionalismo empírico ou empirismo racionalista vai possibilitar o surgimento da ciência matemática, da física, da química, da astronomia, da história natural, e vai contribuir para o que nós conhecemos como fenômeno da secularização da ciência. Essa secularização da ciência separa ou distancia grandemente a ciência da religião e vai possibilitar o quê? Que a ciência não é mais produzida na sacristia, ou nos conventos, ou na igreja. Ela é produzida no museu, na sociedade científica, no jardim botânico, nas bibliotecas, nas universidades. Tudo isso contribui fortemente para que esse fenômeno da secularização produza um distanciamento cada vez maior entre fé e ciência. Podemos acrescentar que o coroamento desse distanciamento se dá com a criação da sociologia e da biologia. A sociologia de Kant, que ele propõe como física social, por que não lembrar também do Spencer, que vai falar do darwinismo social ou evolucionismo social, buscando na concepção aqui do Charles Darwin, o processo de evolução. Então veja, antes a sociedade era explicada por teorias religiosas. Agora a sociedade é explicada por meio de teorias sociais, teorias científicas. Antes o homem era uma criatura de Deus. Agora ele nada mais é do que um pequeno ser, minúsculo ser na cadeia do processo evolutivo animal. Veja, esse distanciamento vai provocar fortemente uma revolução ideológica. Essa revolução ideológica amplia fortemente essa separação entre religião, Estado e ciência. Essa separação forte, que vai ocorrer principalmente no final, na metade para o final do século XIX, vai ocorrer a partir do momento em que as pessoas, a sociedade começar a desenvolver uma percepção dos benefícios sociais e tecnológicos da ciência.
Esses benefícios sociais e tecnológicos, ou seja, essa grande ideia positivista do desenvolvimento científico, em algum momento vai se transformar em mito do cientificismo e vai produzir uma nova crise, né? Uma nova crise para o século XX, ou seja, aquela ciência que se constituiu da separação entre religião e Estado, entra em crise por quê? Porque ela prometeu algo muito grande, que era resolver os problemas da humanidade. E essa resolução dos problemas da humanidade não será possível. Exemplo disso são as grandes guerras que nós teremos no início e na metade do século. Tudo isso nos levará a acreditar que a ciência também não tem todas as respostas. Bom, pessoal, esse foi o mapa conceitual da revisão do conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham entendido